podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos João Lucas e Júlia Mayumi conversam com Caroline Ribaldo sobre sucesso profissional. Oi, meu nome é João Lucas. Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente trouxe a Caroline para falar um pouco sobre sucesso profissional. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer o convite, me sinto honrada. Fico feliz de estar aqui, porque, como vocês sabem, né, eu sou ex-aluna do Portinari. Eu sou da primeira turma do ensino médio de 2003. Então, fiquei muito feliz com o convite e vamos lá. Bom, primeiro a gente queria saber quem é a Carol e saber a sua formação. Bom, eu sou formada em Direito pela Universidade de São Paulo. Entrei na faculdade em 2006, me formei em 2010. Eu trabalhei por um tempo com Direito, trabalhei em escritório, especificamente na área de recuperação judicial e falência. Não é uma coisa muito comum, mas acreditem, tem muito. Tem muito trabalho nessa área. E depois disso eu acabei mudando totalmente de rumo, mas o direito sempre foi uma coisa que me encantou, que me orientou e que, muito embora eu não trabalhe mais com isso todos os dias, eu acredito que foi muito importante na minha formação intelectual. Como que foi o processo de transição de escola para faculdade? Foi muito difícil? Você acostumou rápido? Olha, se eu disser que foi difícil, eu estaria dizendo muito pouco. Foi barra pesada, para mim especificamente. Eu sempre morei na zona rural, eu nunca morei nem na cidade. Então, para mim foi um choque total de cultura, de rotina, de ambiente, de tudo, né? Sair do interior para morar na capital, sair do ensino médio para faculdade, sair do sítio para cidade, né? Então, todos esses fatores foram muito impactantes assim na minha adaptação. Para mim foi muito difícil. Eu voltava todo final de semana para Avaré, era super cansativo essa parte. Mas ao longo do tempo a gente se acostuma, não é que se acostuma, né? A gente tem os objetivos, a gente tem as coisas que a gente precisa fazer e, né, a gente vai fazendo. Mas para mim foi muito difícil essa parte e não mudaria nada nas minhas escolhas por conta disso, porque eu acho que isso também foi muito importante no meu processo de amadurecimento, né? Foi uma experiência para mim muito totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Eu não sei como só que meus pais me deixaram ir morar lá. Eu fico pensando hoje, eu não deixaria. Brincadeira. Mas realmente foi pra mim... acho que essa foi a parte mais difícil, assim, toda essa transição de ambiente. E eu tinha 19 anos na época, mas nesse ponto, pra mim, foi sofrido. Eu não era tão nova, mas acho que não tinha maturidade também pra tudo isso. Mas a gente aprende, né? A gente aprende, amadurece, cresce e sobrevive. Você queria, voltar pra parte rural ou continuar na cidade? Eu tive alguns processos, né, nesse meio do caminho, que acho que a gente vai chegar aí nessa parte, mas eu quis desistir em muitos momentos. E aí a minha mãe falava às vezes pra mim, a Júlia tá aqui, conhece bem a minha mãe, você já imagina o tom dela, né? Quer voltar pra Avaré? Volta pra Avaré, vem fazer faculdade aqui. E eu não queria desistir, né? Porque esse processo pra mim de me preparar para entrar na faculdade foi uma coisa pela qual eu lutei muito. E eu tinha um objetivo naquilo, né? Era pra mim um sonho a ser realizado. Então, eu estava cursando, né, uma faculdade boa, um curso bom. Eu já estava encaminhada na época, eu fazia já estágio num escritório, era um emprego promissor.
Então, eu pensei em desistir várias vezes, pensei em mudar de curso várias vezes, né? Eu tenho esse histórico pessoal ligado aos cavalos, que inclusive hoje é onde eu estou inserida profissionalmente e pessoalmente, por conta, né, da profissão do meu pai, por conta da profissão do meu marido e por conta dos meus próprios gostos também. Mas pensei em mudar de curso e fazer medicina veterinária, pensei em largar tudo e sair correndo, pensei em mudar de volta para Avaré e terminar o curso aqui. E no fim a gente, como eu falei, é um processo de amadurecimento, né? Quando essa idade que a gente tá, né? A gente ouve falar, tem estudos que falam que o cérebro da pessoa se desenvolve até os 25 anos. Então, não acho que a gente tá totalmente maduro nessa fase da vida para tomar decisões totalmente sábias, sem suporte de pessoas que têm mais experiência, que no caso são os nossos pais. E que ninguém no mundo melhor do que eles para querer o nosso bem. Então, eu insisti, terminei, e acho que foi a melhor coisa a ser feita naquele momento, era o melhor a ser feito mesmo. Além da pressão, tipo, dos pais, das mães. Né? Claro, existe muito isso. Eu não vou dizer também que na fase que eu tava me preparando para entrar na faculdade foi fácil. Quando eu tava no terceiro, na época era terceiro colegial, no último ano do ensino médio, eu não passei em nenhuma faculdade. Eu prestei o UEL, eu prestei USP e o UNES. Não, prestei outra, agora eu não lembro qual. Mas eu não passei em nenhuma. E eu fiquei arrasada, né? Inclusive, isso depois desencadeou um processo de depressão, enquanto eu tava já fazendo cursinho, que eu identifiquei com a ajuda dos meus pais. A gente identificou, a gente tratou, superou. Mas realmente, né, se a gente não tem a consciência de toda essa pressão, como isso nos afeta e os limites que isso coloca ali nessa fase que a gente tá. Então, eu tô estudando, eu quero isso, tal, mas a gente precisa ter consciência de tudo que tá acontecendo, né, em volta aí. E aí, se você se perde, você pode acontecer o que aconteceu comigo. Porque eu me cobrava muito, minha família me cobrava muito. Existe toda uma expectativa de diversas pessoas que a gente quer atender. E as nossas, principalmente, né? Eu me cobrava demais. Então, isso afetou aí um pouco essa questão, né, da saúde mental. Mas eu acho que, igual eu falei, a gente precisa ter muita consciência de tudo que a gente tá vivendo, onde a gente quer chegar, o caminho que a gente tá tomando, o que a gente tá fazendo dentro dos nossos limites para aquilo. Acho que é importante. A gente ouve muito falar de inteligência emocional, mas acho que faz muita diferença nesse processo. Então, nós estamos passando por um processo de escolha profissional. Como foi para você escolher o direito? Um pouco foi, acho que por exclusão. Eu sei que eu não deveria ter feito dessa forma, mas, assim, de novo, olhando para trás, eu não sei se eu faria algo tão diferente. Eu sempre tive mais facilidade com as matérias de humanas, né? Português, inglês, história, geografia. Então, eu tinha um pouco essa limitação mesmo de assuntos. Então, e eu não sei dizer se eu tenho vocação para o direito. Eu acho que eu não tenho vocação para exercer algumas atividades dentro do direito. Mas, para mim, é uma formação humanística muito completa. O exercício intelectual do direito, né? A metodologia, a leitura, a técnica, eu acho isso fascinante no direito. Continuo achando, mesmo não exercendo mais. O que eu acho que existem a gente precisa identificar os assuntos que a gente gosta, né? E eu gostava muito de ler, né? De escrever. Isso realmente facilitou, né, a escolha. Mas é importante a gente saber que dentro, né, desses assuntos, dentro de cada curso, dentro de cada profissão, existem
N coisas que podem ser feitas, né? Então, assim, tem o curso de Direito. Existe um guarda-chuva que abrange uma série de coisas que podem ser feitas ali. Na época, né, as experiências que eu tive, talvez eu cheguei à conclusão de que não era aquilo exatamente que eu queria fazer. Então, assim, eu trabalhei num escritório grande. Então, era um ambiente corporativo que realmente acho que não era ali o meu perfil, né? Mas a escolha mesmo foi mais, primeiro, eu vou ser bem sincera, que foi por conta dessa minha identificação com os assuntos, né? Eu não ia nunca conseguir fazer uma segunda fase de exatas. Não tinha como, nem de biológicas. Eu me esforçaria de biológicas bastante se fosse para fazer veterinária, talvez em algum momento, mas não sei, não foi uma escolha que eu fiz na época e tudo bem. Mas para mim a primeira coisa foi isso. O que eu posso fazer? Quais são as minhas opções? Inclusive eu prestei relações internacionais. Até por conta dessa minha, né, eu gosto muito do inglês e tudo, então foi uma coisa que eu busquei ali naquele momento como segunda opção. Eu prestei na época Direito na USP, na Unesp, e na USP, na Federal do Paraná, e na Unesp eu prestei Relações Internacionais. E foi primeiro, confesso que foi primeiro por conta dessa identificação com os assuntos mesmo das matérias, né? E segundo porque na minha cabeça poderia ser algo que eu gostaria de fazer. Depois, né, depois já formada, já atuando, eu tive que identificar ali o que combinava mais com o meu estilo de vida, com a minha personalidade e com os objetivos que eu tinha para minha vida. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou para passar nesse período entre escola e faculdade? Olha, eu acho que o mais difícil mesmo foi entrar na faculdade. Eu sempre falo, a faculdade em si, eu não acho que é uma coisa assim, comparando, e assim, né, pela experiência que eu tive, a preparação para o vestibular é muito pesada, né, em termos de carga de conteúdo, de pressão psicológica. Faculdade é moleza perto disso tudo, né, então em algum momento a minha grande dificuldade foi o quê? Conciliar o estágio com os estudos, porque era muito mais legal trabalhar. Eu falava pra minha mãe em casa, falava assim, quando é que vai acabar a faculdade? Não vejo a hora de chegar, só vou trabalhar. Essa vai ser a melhor parte, porque era muito mais fácil trabalhar do que fazer faculdade, mas fazer faculdade era muito mais fácil do que prestar vestibular, né? Então, a gente estava estudando ali, você elimina todas as outras matérias que você não gosta, mas que você tem que fazer para passar na primeira, segunda fase, e você está estudando uma coisa que você tá ali só para fazer aquilo, né? Então, assim, se você gosta de matemática, você está fazendo engenharia, você vai estudar um monte de coisa que é de matéria que você gosta. O resto da vida, né? Então, assim, comparando, nossa, vestibular tá aqui, faculdade e o resto das coisas são muito mais tranquilas, né? De estudar para uma prova, de próprio curso mesmo, pelo menos na minha experiência foi uma coisa tranquila. Eu sei que tem cursos que são, claro, muito mais pesados. Você vai fazer medicina, imagino que vai ser, né, também muito difícil, mas de novo é aquele negócio. Se você escolher o curso certo, você vai amar fazer aquilo e esse deveria ser o ideal, né? Você tá cursando aquilo que você quer, que você gosta, e você, em tese, claro, vai ter uma coisa ou outra que você não vai gostar de fazer, de matérias, né? Mas no geral, eu acho que acaba sendo muito tranquilo e muito mais fácil, talvez. Pelo menos na minha experiência foi. Além, da quantidade de matéria que a gente estudar, tem, a pressão. Será que é isso que eu vou fazendo, o resto da vida? Eu acho que esse é o maior problema, de, escolher a profissão, ter medo de escolher errado, assim. Eu acho que isso esbarra até em alguns outros pontos, né, assim, pelo menos pra mim.
eu acho que isso envolve alguns outros assuntos, vamos dizer, sociais. Sociais no sentido, né, de como nós vivemos hoje a vida. Nós somos pessoas privilegiadas. Só de vocês estarem aqui, a oportunidade de estudo que eu tive, que vocês estão tendo hoje, nós somos pessoas privilegiadas nesse sentido, né? Financeiramente, socialmente. Então, eu acho que a gente acaba... Esse acaba sendo o nosso normal e a gente, em algum momento, talvez se acomode com isso. Então, eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio entre tudo bem, eu escolhi errado, eu vou mudar, eu errei, não é nada do que eu imaginei, eu não quero mais. Eu acho que isso, todos nós, eu tive esse apoio e eu acredito que as pessoas na idade de vocês também terão, né? Que é o suporte dos seus pais de falar, tudo bem, a gente vai mudar. Não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo. Até porque, de novo, volto naquele ponto, eu, pelo menos, não me considerava uma pessoa super madura para ter feito a melhor escolha da minha vida naquele momento. A gente vai escolhendo pelo que a gente acha, né? Pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, né? É um curso que vai ter uma perspectiva boa de trabalho, né? É um curso que eu vou estudar alguma coisa que eu gosto. Então, eu acho que a gente precisa, né, se informar o máximo possível, conversar com o máximo possível de pessoas que podem te orientar e você ir colocando as coisas na balança. Então, volto na questão do equilíbrio. Eu acho que a gente precisa saber que aquilo não é o fim do mundo, né, de escolher errado, mas também não pode ser fazer de qualquer jeito, né? Ter preguiça de estudar, ou, eu vou fazer isso daqui só porque minha mãe tá enchendo o meu saco, vou fazer uma faculdade de sei lá o quê. Então, eu acho que são as duas coisas. A gente precisa se dedicar ao máximo, a gente precisa dar o melhor que a gente tem para dar em tudo que a gente faz. E isso inclui a escolha da profissão. Errei. Mas naquele momento foi uma escolha consciente, baseada em nisso, né? E, de novo, né? Conversar com as pessoas. Eu acho que isso ajuda muito, porque quando chega lá na frente... Lembra que a gente conversou sobre isso? Lembra que a gente... Então, assim, né? Sempre pedir orientação das pessoas que vão estar ali quando você precisar se alguma coisa dar errado. Eu acho que isso é muito importante, ter essas conversas dentro de casa, né? Poxa, pai, mãe, eu tô sentindo isso, eu gosto desse assunto, essa carreira é legal, vamos visitar um lugar que tem essa profissão pra gente ver como que é o dia a dia da pessoa. Pede orientação, sabe? Seus pais não estão ali só pra pagar a conta do Portinari. Todo mundo quer o melhor pra vocês. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai dar o suporte que vocês precisam pra fazer a melhor escolha possível naquele momento. Ainda que lá na frente, poxa, deu errado? Deu. Mas, naquele momento, essa foi a escolha baseada nesses fundamentos, né? Quais princípios te motivaram a permanecer forte durante os estudos e quais técnicas você acha que são indispensáveis para passar uma boa faculdade? Olha, uma coisa que eu identifiquei em mim quando eu ainda era muito nova mesmo, assim, tipo ensino fundamental, eu percebi que por eu estudar, por eu me dedicar e ir bem na escola, eu recebia, não vou dizer confetes, mas assim, eu tinha um reconhecimento muito grande da minha família e das pessoas que estavam próximas de mim pelos meus esforços nos estudos. Então aquilo era um combustível sem fim para mim, né? A meritocracia reinava na minha casa. E aquilo era uma coisa incrível, né? Desde que eu era criança. Então eu estudava, eu era reconhecida por aquilo. Eu ia bem na escola, eu ia bem no inglês. Então isso pra mim sempre foi meu grande combustível. Isso que sempre me orientou, assim, foi o reconhecimento pelos meus esforços. Então eu sempre seguia firme, aquilo era eu não fazia mais nada da vida, só estudava. Então eu levava aquilo muito a sério. E na preparação do vestibular, pra mim foi igual. Por mais que existissem as pressões de fora, né, eu também me cobrava muito. Então, assim,
Claro, cada pessoa tem um jeito diferente de estudar, mas eu tinha uma memória fotográfica boa, então eu só escrevia, nem olhava durante as aulas, depois eu chegava em casa, eu passava tudo a limpo, né? Eu tinha os meus post-its, você sabe bem, os meus post-its, a gente passava a limpo, a gente fazia exercício, treinava para o vestibular, porque às vezes não é só conteúdo, né? Tem muita gente que tem facilidade para fazer prova dissertativa e tem gente que não consegue fazer prova de teste. Então, eu sabia onde estavam as minhas forças e onde estavam as minhas fraquezas. Eu era uma pessoa que tinha uma facilidade muito grande para fazer teste de alternativa, né? Então, eu tinha as minhas técnicas, né? Eu olhava para a pergunta, já sabia qual que estava totalmente errada, ficava em dúvida ali entre uma e outra, então isso me ajudava bastante a ter uma vantagem muito grande nas provas na primeira fase. Eu sabia onde eu podia ir bem, eu sabia quais eram as minhas margens né, que eu podia errar e depois recuperar em outra matéria ou recuperar na dissertativa. Então eu acho que concentração é importante dentro daquilo que funciona para cada um, né? Estudava de madrugada, porque estava aquele silêncio, era mais fresquinho à noite. Estudava de madrugada, mas porque eu estava bem para estudar de madrugada, aquilo era bom para mim. Então, acho que é importante a gente identificar os horários que a gente estuda melhor, os dias da semana que a gente estuda melhor e conciliar, né, com outras atividades. Às vezes tem um inglês, tem um esporte que pratica, sempre importante. Então acho que a gente saber onde a gente vai bem, onde a gente não vai tão bem, explorar isso e, assim, aquilo é a meta da sua vida, então você tem que dar o seu melhor para fazer aquilo, né? Acho que isso é o mais importante, é o seu esforço, o seu comprometimento com aquele objetivo, seja ele qual for. E isso vale também para passar no vestibular, né? Pensar que, tipo, são 3 anos, você não vai ficar 10 anos na mesma rotina, assim. E aquilo, você precisa passar por aquilo, não adianta, não tem como fugir, né? Todo mundo precisa passar por aqueles 3 anos para passar no vestibular. Até porque senão não tem como, né? Pular fase. Então, tá ali, você tá ali pra isso, cara. Você tem que fazer aquilo bem feito. Aquela frase que seu pai e sua mãe falam em casa, não faz mais que obrigação, desculpa, mas é verdade. Porque a gente só tá ali pra fazer isso. A gente tem que fazer o melhor possível. Não é o fim do mundo, como eu falei, mas a gente tem que dar o nosso melhor. Como que é um dia a dia na universidade? Você foi lá? Então, pra mim, foi bem tranquilo, no sentido de tempo, né, disponível. Eu escolhi o curso noturno, porque desde o início, no caso do direito, desde o início a minha intenção era estagiar durante a faculdade. Então, eu escolhi o curso noturno, o horário era tipo das 6, se eu não me engano, das 6 às 11. Teria escolhido melhor se eu conhecesse ali as redondezas, talvez não tivesse escolhido o curso noturno, porque não era um ambiente legal, então acho que isso é uma coisa importante, saber onde vocês querem estudar, como vai funcionar a rotina, né, de transporte, de locomoção, enfim, isso não foi uma coisa que eu planejei muito bem. Mas durante o dia, eu tinha o dia todo livre no primeiro semestre, porque eu não trabalhava, e à noite tinha ali as aulas, eram 6 aulas, era bem tranquilo. Assim, no que diz respeito à carga horária, foi bem tranquilo. Mas isso era uma especificidade do meu curso, né? Não são todos os cursos que são assim, né? Tem muito curso que é integral. Então, durante o dia eu estudava, ou não, né? E aí, no segundo semestre eu já logo comecei a estagiar. Então, estagiava meio período, então estagiava da 1 às 5 e das 6 em diante, depois ia pra faculdade. Ainda tinha a manhã toda livre. Aí, em algum momento, já ali no terceiro ano, acho que no terceiro ano, daí eu já comecei a fazer o estágio em período integral. Fazia faculdade à noite igual. E assim foi.
pelo menos pro meu curso, a mesma grade, né, a quantidade, o horário desde o primeiro dia de aula até o último foi o mesmo. Então, com relação a isso, foi bem tranquilo. Era super tranquilo de administrar, de acomodar. Era mais uma questão de disciplina mesmo, que em algum momento ali, talvez, como eu falei, a faculdade é bem mais fácil que a escola, então a gente acaba ficando meio folgado. Acho que é importante não perder o foco. Porque a gente ouve falar em faculdade, então parece ser um bicho de sete cabeças, mas que nem você falou, passar no vestibular é muito mais difícil. Muito mais difícil, imagina. E na verdade tem aquele outro lado, né, que as pessoas falam que faculdade é só festa. Se você quiser só festar também, ó, tem um monte de gente que faz só isso. Não recomendo, né? Mas é porque eu falo que o tempo que aquilo ocupa é muito menor na minha visão, pelo menos na minha experiência. Não era tão mais difícil. Pra mim foi muito mais tranquilo do ponto de vista dos estudos, por conta da carga horária, das disciplinas. Pra mim foi muito mais tranquilo, mas de novo, né, por conta do curso. Se fosse medicina, talvez fosse bem mais difícil. Tipo, o ambiente era mais aconchegante, mais diferente, assim, da escola. Eu acho que a gente entra daí numa seara muito mais complexa, né? Que quando a gente fala de ambientes universitários, considerando o cenário social e político que a gente tem hoje no Brasil, é uma coisa que é muito mais complexa. Que pra mim foi difícil de me adaptar. Eu achava que todo mundo era mais inteligente do que eu, porque todo mundo era mais articulado, todo mundo era mais crítico, todo mundo sabia mais de tudo. Mas no fim, foi uma coisa que eu só aprendi muito tempo depois, né? Foi uma coisa que eu custei a amadurecer para entender aquela experiência que eu tive. Porque tinha muita gente que estava lá na faculdade que tinha uma vocação e que sabia onde queria chegar. Eu nunca tive isso, né? Tipo, eu quero ser juíza. Não entrei na faculdade de Direito porque eu queria ser juíza. Quando eu falo de vocação é isso, sabe? Eu não tinha essa identidade. Mas assim, eu pessoalmente não achei que foi um ambiente aconchegante. Muito pelo contrário, pra mim foi um ambiente muito hostil, no sentido intelectual, né? Porque era um curso de humanas em que as pessoas eram politicamente engajadas. Tipo, pra passar naquele vestibular, naquela faculdade, ela, tipo, era um gênio, assim, tipo, mais ou menos esse pensamento. Tinha um pouco disso, as pessoas se achavam as mais inteligentes do mundo. Isso era horrível, isso era péssimo, né? Então, você conversava com todo mundo tinha um rei na barriga. E, além disso, tinha muito, como eu falei, essa questão do engajamento político. Então, as pessoas, por mais que fosse uma coisa ali nas entrelinhas, eu sinto que existia já essa questão da doutrinação mesmo, mas eu não percebia, porque, como eu falei, eu não era uma pessoa assim muito antenada nessa parte, e por isso que eu achava hostil. Porque as pessoas vinham questionar algumas coisas que eu não estava preparada para lidar, né? No sentido de futuro, de atuação, de atuação nos centros acadêmicos, de engajamento, de opinião mesmo, né? Com relação a alguns temas ali do direito. Mas, no fim, a gente acaba selecionando, né? Com quem a gente convive, e a gente vai encontrando sempre as pessoas que têm os mesmos pensamentos que a gente. Então, acho que isso ajuda muito em algum momento na faculdade. Quando você encontra ali as pessoas certas que te acolhem, eu acho que daí também fica mais tranquilo. Hoje você não atua mais no direito. Como que foi esse processo de sair desse ambiente corporativo, assim? Em algum momento, né, eu percebi que aquilo não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Eu acho que, voltando naquela primeira pergunta, né, da questão de onde a gente veio, do interior pra capital, então eu
sempre tive uma dificuldade para me acostumar com aquele dia a dia, né? Então, eu sempre falo que quem nasce naquele ambiente já, aquela loucura, aquele trânsito, capital, não sei o quê, as pessoas não conhecem outra realidade, acho que para elas é mais tranquilo, né? Viver aquele dia a dia. Mas para mim, eu sempre tinha como o ideal era aquilo que eu tinha antes, né? Eu não queria aquela vida louca, né? Todos os dias. E eu, como eu falei, tive dificuldade para me ajustar. Então, o ambiente corporativo foi uma coisa que em algum momento eu comecei a sentir os reflexos daquela pressão toda fisicamente, né? O meu corpo já estava dando sinais de que aquilo não era saudável para mim. Porque realmente era um negócio corrido, né? São problemas mais complexos, o trabalho é mais complexo, aquela correria, é você dormir tarde, é acordar cedo, é pegar trânsito e o famoso matar um leão por dia. E aí eu decidi mudar. Eu saí do escritório onde eu trabalhava, eu tentei estudar para concurso, porque eu imaginava que seria uma coisa mais tranquila. E eu não consegui estudar, pasme, né? Não consegui ter o foco que eu precisava para passar no concurso. Voltei a trabalhar num escritório que era uma rotina, um outro escritório grande também, na mesma área. Tinha uma rotina super tranquila, as pessoas eram muito mais agradáveis, o clima era mais leve, tudo. Mas ainda assim, aquilo não estava legal. Eu não parava de pensar em outras coisas, então eu decidi ir atrás de outras coisas. Saí do escritório, A minha mãe na época, né, tava com problema de saúde, a gente conseguiu acompanhar ali de perto. Aí quando ela tava bem, eu tirei um semestre sabático. Fui para os Estados Unidos, né, fazer uma coisa que eu sempre quis fazer quando eu era mais nova, mas como eu logo engatei aquele processo de ensino médio, vestibular, faculdade, eu nunca tinha feito isso. Então, eu peguei aquele dinheiro que eu tinha juntado enquanto eu estava trabalhando e fui para os Estados Unidos. Fiquei 6 meses lá andando atrás de cavalo, né, que é o meu histórico pessoal desde que eu nasci, né, eu nasci no meio dos cavalos. Participo de competição, meu pai é treinador, meu marido é treinador, enfim, a gente mora no rancho. E aí eu fiquei 6 meses lá. O inglês, para mim, foi uma experiência muito válida, né? Eu falava bem, eu usava o inglês no trabalho, mas aquele ambiente foi, para mim, uma experiência muito legal nesse sentido, do idioma. E no fim, eu conheci pessoas lá que até hoje fazem parte da minha vida no trabalho, através do direito, né? Então, assim, nada é perdido, né? Enquanto eu, depois, mesmo tendo feito um curso que hoje eu não atuo ativamente, eu conheci muitas pessoas que foram muito importantes na minha formação pessoal, profissional. Pessoas que eu tenho até hoje como exemplo de profissionais, pessoas que são minhas amigas até hoje. Então, por isso que eu falo que as experiências não são perdidas, né? Tudo que eu aprendi no ambiente corporativo eu uso hoje. Tudo que eu aprendi na faculdade de Direito ainda me é útil hoje. Então, depois de um tempo, né, tudo foi se encaixando. Eu voltei para o Brasil, enfim, casei, tenho um filho e vira e mexe ainda, o direito ainda me é útil. Então, eu acho que fica essa coisa de que, de novo, né, não é o fim do mundo. Tudo que a gente aprende é lição e a mudança de carreira é uma coisa, né, não seja natural, mas ela é uma coisa que precisa ser encarada da forma mais natural possível, como um processo da vida de qualquer ser humano, né? A gente gostaria de agradecer a você por aceitar nosso convite. E foi muito bom conversar, porque a gente conseguiu entender que não é, tipo, um bicho de 7 cabeças, realmente. A gente imagina que tudo... Eu acho que quando a gente tá na idade que você está, é normal a gente achar, né, que
tudo tão mais difícil. Por isso que eu falo a importância de conversar com as pessoas. E eu agradeço de novo o convite de estar aqui conversando com vocês e com seus espectadores. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Portcast. Até o próximo podcast.